Seja bem-vindo a mais um episódio do Romãos Cast. A gente está aqui, eu e o Renato Romão, para falar um pouquinho sobre tecnologia, carreira, inovação e aplicações de negócio. E o Renato vai falar um pouquinho sobre o tema de hoje, desse episódio. Se você está escutando a gente, se você está assistindo a gente, aí seja muito bem-vindo. Espero que você aproveite esse bate-papo que a gente vai ter aqui. E fique à vontade para mandar sugestões, ideias, comentários. Adicione a gente nas redes sociais para poder a gente ter uma interação também e trazer mais conteúdos para os próximos episódios. E falando um pouquinho sobre o tema, a gente vai falar sobre qual o impacto da comunidade técnica na carreira de aplicação de negócio. Então, a comunidade técnica a gente vê muito nas redes sociais falando sobre, tô com dúvida, onde que eu pergunto, onde que eu interajo, onde que eu busco informação, até mesmo conteúdos do dia a dia de dúvidas. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é a comunidade técnica, qual que é o impacto da comunidade dentro do seu dia a dia e também como que você pode melhorar a sua carreira através disso. E aproveitando e me apresentando, meu nome é Renato Romão, sou Microsoft MVP da categoria de Business Application. Tenho um canal no YouTube também, falando sobre Power Virtual Agents, Copilot e tantas outras tecnologias. E se apresente aí, Douglas. Isso aí, para quem não me conhece, meu nome é Douglas Romão, sou irmão desse carinha aqui. Irmão mais velho, então respeito é bom, eu gosto. E aí eu queria convidar vocês também, eu sou MVP igual o Renato, a gente fala bastante sobre esses assuntos relacionados a tecnologias Microsoft, como que a gente pode evoluir nesse sentido e evoluir tanto pessoalmente como em termos de business. E eu queria convidar você para acompanhar os episódios. A gente está voltando com a temporada em 2024, esse aqui é o segundo episódio, e a gente quer convidar vocês para assistirem com a gente, participarem, ouvirem e interagirem. Então, a gente também vai fazer algumas lives, alguns outros eventos que vão fazer parte dos conteúdos adicionais desse podcast, e a gente queria chamar vocês para participar junto com a gente. Também, vocês estão vendo que, para quem está assistindo, a gente está num novo cenário. Para quem está ouvindo, vocês viram que a qualidade técnica está maravilhosa. E isso é porque a gente está fazendo aqui com o nosso amigo Daniel e o Wirley. Eles estão apoiando a gente nesse podcast. Muito interessante aqui, o cenário muito louco. E aí vocês estão vendo que o negócio está ficando profissa. Então, esse que é o objetivo nosso aqui. Bom, então vamos lá. Para a gente começar o episódio de hoje falando sobre essa questão do tema de como que a comunidade técnica ela impacta no nosso dia a dia e na nossa carreira. Isso é importante porque vocês vão ver que no decorrer da nossa evolução técnica e da nossa carreira, teve muita coisa de comunidade, né, Renato? A gente meio que nasceu por meio da comunidade de forma técnica. Então, falando agora sobre como que a comunidade ela pode impactar em termos de inovação, em termos de trazer evolução para a nossa carreira, em termos de networking, que é uma coisa muito importante hoje em dia. Então, eu queria começar esse bate-bola nosso aqui para a gente, nessa conversa, sobre o que é a comunidade, assim, porque muito se fala sobre comunidade hoje em dia. Então, a comunidade é esses negócios pagos, é um negócio gratuito. O que é, Renato? O que é no seu ponto de vista, o que você acha que é comunidade técnica? O que é para você? Engraçado que a gente fala bastante sobre essa parte de comunidade paga, né? E se é grupo fechado ou grupo aberto. E eu acho que a comunidade, a gente pode voltar também um pouco da nossa história, que a gente vai contar um pouco mais para frente. Mas a parte da comunidade técnica é muito interessante que ela pode impactar direto na sua vida, no seu dia a dia. Então, para a gente que trabalha com tecnologia, ao longo desses últimos anos, foi mudando a forma como a comunidade técnica é vista e também a forma como a comunidade técnica é interagida. Então, antigamente a gente ia muito para palestra, a gente assistia palestras presenciais, a gente participava de grupos mais físicos, né, presenciais dentro de locais ou até mesmo grupos de compartilhamento de conteúdo. Livros tinha muito antigamente também. E hoje em dia mudou um pouco, principalmente depois da pandemia, que a gente teve essa mudança de fazer tudo online. Começou-se muitas comunidades que eram físicas, que eram presenciais, que tinha aquele network, que tinha aquele momento de você compartilhar um conteúdo, seja durante uma palestra ou seja depois da palestra também, com um grupo, uma conversa, um bate-papo depois da palestra com os palestrantes ou até mesmo entre os participantes. Isso mudou. Então, as pessoas evoluíram com a pandemia e a gente passou de uma comunidade técnica e começou a se difundir o que é realmente a comunidade técnica. Então, na minha visão, a comunidade técnica é um lugar onde a gente consegue, não um lugar físico, um grupo de pessoas, mas um lugar onde a gente consegue contribuir com o mesmo propósito. Então, seja uma comunidade técnica da Microsoft, por exemplo, que a gente vai entrar no assunto também, a gente pode ir num lugar, tirar dúvida, compartilhar, e eu compartilho com o Douglas, ele agrega conteúdo para mim, e ele compartilha comigo, e assim a gente pode evoluir no mesmo sentido.
E para você, o que é a comunidade técnica? Pô, é legal isso aí, porque comunidade é uma coisa que quando a gente conversava, quando eu comecei a trabalhar, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre trajetória, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, a comunidade foi onde eu encontrei várias das respostas que eu precisava no meu dia a dia. E foi onde eu encontrei forma de colaborar com pessoas também, porque na comunidade a gente está falando de tratar de assuntos e compartilhar experiências e compartilhar desafios e esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala de comunidade, para mim, é muito latente que é uma forma de eu crescer e evoluir, mas também ajudar pessoas. Então, a gente está trabalhando muito essa parte social. Claro, depois a gente vai entrar nesse assunto das comunidades pagas e mentorias e tal, a polêmica, mas para mim, comunidade é muito disso, é de compartilhar, de participar de uma coisa com um objetivo em comum, como você disse. Uhum. E para você, como que foi sua trajetória, que você comentou, né, sobre sua trajetória, como que você iniciou na sua carreira, o que a comunidade técnica impactou no seu dia a dia também? Não, legal. Então, para quem não conhecia a gente desde o início, assim, porque as redes sociais mudaram muito, como o Renato falou, né? Eu comecei a trabalhar com comunidades desde o princípio. Então, quando eu entrei no meu primeiro trabalho, a pessoa que assim, me introduziu em termos de tecnologia, Microsoft, foi um cara que é bem conhecido no meio de tecnologia, que é o Weber Lopes. Era MVP também, trabalha com tecnologias da Microsoft há bastante tempo. E ele era já um cara de comunidade. Então, através dele, eu conheci vários outros caras que também eram de comunidade. E naquele tempo, o que era comunidade? Era a gente, que nem você falou, se juntar num lugar físico para fazer um evento ou para fazer um café e a gente trocar uma ideia sobre a tecnologia, ou a gente postar em um blog e aí chamar as pessoas para compartilharem junto e discutirem sobre aquele assunto. E era a gente, de alguma forma, gerar conteúdo para poder compartilhar aquilo que a gente estava tendo no dia a dia. Então, eu estava tendo algum problema, eu ia lá nessa comunidade ou nas várias comunidades que tinham para poder discutir num fórum. Fórum, as pessoas de hoje em dia nem sabem mais o que é fórum. Mas fórum era uma coisa muito usada antigamente. E a gente usava muito, o pessoal que usa Stack Overflow hoje em dia, antigamente tinha isso a rodo. E a gente trabalhava muito em compartilhar coisa lá. Então postava uma pergunta, as pessoas iam respondendo e a gente ia gerando conteúdo ali de forma meio orgânica para poder compartilhar. Tentei fazer isso, não deu, tentei fazer aquilo, não deu, tentei fazer isso aqui, deu certo, olha aqui nesse blog post aqui ou alguma coisa do tipo. Então, eu comecei a minha carreira nesse mundo já. Então, para mim, é uma coisa muito natural, assim. Então, quando o pessoal fala de comunidade, para mim está muito claro o que é na minha mente e como que funciona. E para mim, em termos de carreira, foi muito bom porque, através disso, eu conheci muita gente. E, através da comunidade, foi onde eu comecei a desenvolver coisas que eu não teria ou que eu não tinha antes, que era essa parte de querer falar em público, de apresentar alguma coisa, de compartilhar aquilo que a gente vai aprendendo e não ter medo de compartilhar, independente se é um negócio bom ou se não é tão bom ainda, porque você está aprendendo. Então, eu acho que a comunidade ele tem muita oportunidade que não é necessariamente só o conhecimento, tem muita coisa em volta. Então, na minha carreira, eu acho que até por onde eu cheguei hoje, e eu sei que tem muito ainda para traçar em termos de carreira. Já passou boa parte, né? Esses 20 anos já de carreira, mais uns 10 aposenta. Queria eu. Mas ao longo desses 15, 16 anos aí que eu tenho trabalhado, foram esses 15, 16 anos com comunidade. Então, é uma coisa bem legal assim, para mim. E a maioria dos meus amigos que eu tenho hoje e colegas de serviço e de palestras e eventos são caras que a gente conheceu pela comunidade. Uhum. E para você? Como que foi? Fala para mim em termos de carreira. É bom que o Renato conta que ele aprendeu tudo comigo, basicamente. Então é bom que ele fale isso. Eu gosto que fique gravado, para deixar bem claro para vocês. Engraçado porque você falou, mas realmente quando eu comecei a participar dos eventos técnicos, das comunidades técnicas, foi justamente por introdução do Douglas mesmo. Então, quando eu mais convencido que já é, né? Então eu comecei nos eventos justamente porque o Douglas introduzia, e o Douglas fazia muita palestra na época, então ele acabava me levando ou compartilhando, e inclusive tem até memórias no Facebook falando, 12 anos atrás, 10 anos atrás, Douglas vai palestrar, e eu compartilhando tudo. Então eu comecei por incentivo do Douglas também a participar dos eventos, e até que um certo momento, eu comecei a trabalhar com essa parte de tecnologia. Hoje eu já completo 10 anos de trabalhando com tecnologia, comecei com .NET na época, com o empurrão do Douglas também. Então o Douglas falou, vai lá, começa
a aprender e assistir vídeos. Na época, vídeo no YouTube tinha bem pouco. Então, apesar da comunidade ser bem forte na época de palestras, os conteúdos na internet eram bem difíceis. Então, você tinha que aprender na marra. A gente até fala do Stack Overflow, que acabou crescendo bastante nos últimos anos e agora com a inteligência artificial acabou dando uma quebrada também, de sumir, e agora as pessoas buscam mais no ChatGPT, né? E no Copilot e tudo mais. Mas eu comecei e, na época, fui aprendendo na marra. Então, esses eventos ajudavam a gente a entender melhor sobre uma tecnologia. Então, eu aprendia mais sobre a tecnologia assistindo uma palestra ou estando dentro de um evento presencial. Até que eu tive a oportunidade de palestrar pela primeira vez e minha palestra lotou, tinha um total de 0 pessoas. O Douglas incentivou bastante a palestrar nesse evento, inclusive, só que o evento no dia choveu bastante e tudo mais, e a gente... Falei, não, vou lá para a sala para palestrar. Preparei o tema como sempre, um dia antes, um tema novo que eu não conhecia, tinha visto já na vida, sabia que era importante, que era bom aquela tecnologia, mas falei, vamos desafiar e vou tentar palestrar sobre isso. E no dia acabou não tendo nenhuma pessoa, né? Mas o que é legal é que isso ficou de aprendizado inclusive no evento, acho que tinham cerca de 15, 20 pessoas no máximo no evento também, na sala principal, né? Mas o que foi legal é que deu para pegar uma experiência de que tem que continuar. Então, no próximo evento eu palestrei, fui palestrando e fui aumentando o público. Consegui palestrar em outros lugares também, em outros estados. Isso foi interessante também. E até mesmo para agregar. Então, como você falou, trazer conteúdo, ensinar de forma gratuita e também aprender. Então, assim como nos eventos eu estava aprendendo no começo, depois eu comecei a ensinar, mas ainda assim continuei participando de eventos e grupos e comunidades realmente para agregar de forma que eu aprenda. Então, as pessoas têm muita dúvida de, tá bom, eu vou participar de uma comunidade técnica, mas o que eu posso agregar? E eu devolvo a pergunta para você. Por que as pessoas devem participar sobre essa comunidade técnica falando, mas eu não tenho conteúdo nenhum para contribuir? Bom, eu acho que sempre se tem conteúdo para contribuir. Essa que é a questão. O pessoal fica pensando muito em criar uma estrutura, que nem essa aqui que a gente está fazendo. Pô, a gente já fez tanto conteúdo e palestra, que nem você falou. Palestra para 0 pessoas, tranquilamente. Posts que tiveram 5 visualizações. Vídeos que tiveram X visualizações. Eu acho que o ponto da comunidade, o ponto de compartilhar conhecimento não é necessariamente o 100% aquele que você está atingindo. Quando você está compartilhando, tem uma preparação que você tem que fazer, tem o estudo que você está tendo que fazer, tem a forma como você quer ensinar outra pessoa, tudo isso é aprendizado para você. A gente ignora um pouco essa questão, mas quando você está ensinando, independente do nível, pode ser a coisa mais básica do mundo, você está tendo que exercitar aquilo que você está fazendo, de como você vai mostrar isso para a próxima pessoa. Então, isso é aprendizado. Então, assim, eu diria que para qualquer pessoa que quer começar na comunidade, eu tenho vergonha e tal. Cara, não tem que ter vergonha, ninguém sabe tudo. E muitas das pessoas sabem hoje o que sabem porque elas começaram assim, e a gente foi evoluindo junto e tal. Então, eu acho que esse é o principal ponto da comunidade. É perder o medo, é perder essas questões de, não vou mostrar o negócio porque não tá bom o suficiente, ou já tem muita gente fazendo. Cara, tem um monte de gente fazendo, mas a gente faz diferente. Talvez sua forma de fazer é diferente. E se nada desses pontos do próximo der certo, pense que você está compartilhando para você mesmo. Faz um diário seu de conteúdo e compartilha 1 hora esse diário de conteúdo. É uma forma também de gerar ou de tratar a comunidade. Eu acho interessante porque a gente fala sobre, tem bastante gente fazendo, mas se você parar para ver, nós falamos português. E se você vê todo mundo que é da Europa, dos Estados Unidos, conteúdos no geral, eles sempre falam inglês. Então tem uma competição muito maior deles, e mesmo assim eles não desistem, eles continuam fazendo conteúdo. E a gente que já é limitado em questão de língua, de não ter tanto inglês no nosso dia a dia, não tem conteúdo português. Então, mesmo que você vai procurar alguma coisa mais avançada, por exemplo, realmente você não vai encontrar. É só conteúdo em inglês. E a gente está falando de comunidade, questão de você compartilhar, mas você não precisa necessariamente compartilhar. Você pode participar de uma comunidade gerenciando, por exemplo. Só gerenciando, organizando, ou só participando, só consumindo. Não tem problema nenhum nisso. Não é todo mundo que vai ter essa aptidão para ensinar também. E está tudo certo. O importante é você fazer parte, você estar inserido nesse meio, porque comunidade garante segurança. Quer dizer que quando alguma coisa que você queira fazer, talvez você não vai postar lá no grupo ou num fórum, mas você viu que tem o Douglas, tem o Renato, tem o fulaninho, o ciclaninho ali, que dá para você, de repente, mandar uma mensagem para ele no LinkedIn. Não mande no WhatsApp, por favor.
Não fique ligando. Não liga. Só não ligar. Se não ligar, tá bom já. Mandar mensagem até pode. Mas você começa a conhecer pessoas. E conhecendo essas pessoas, você pode gerar um tipo de relacionamento com elas. Ou, cara, você pode fazer uma pergunta para uma pessoa que, de repente, vai te ajudar num cenário específico do seu trabalho. Então, a comunidade é isso. Se você não tem comunidade, você só tem, sei lá, o Google para pesquisar. Quando a gente tem comunidade, a gente começa a ter pessoas que estão tendo o mesmo problema ou já tiveram o mesmo problema. E aí elas têm uma forma de ensinar a gente, de mostrar para a gente. Então, por mais que a gente eu, você e tantos outros, estamos numa posição onde a gente compartilhe, você não precisa começar por lá. Você pode começar consumindo sem problema, até um momento que você vai se sentir confortável o suficiente para fazer isso. Então, acho que a gente até falou sobre o próximo assunto, o que seria, não tenho nada para contribuir, como que eu faço? Você sempre tem alguma coisa para contribuir. Mas se você não quiser, a participação já é uma contribuição. Você tá lá, você comentar, você fazer uma pergunta. Isso para a gente também é importante. Quando a gente grava um conteúdo como esse que a gente está gravando, ou as lives, ou os eventos que a gente organiza, a participação das pessoas também é muito importante. Ter essas pessoas na comunidade, elas fazerem perguntas, elas levantarem questões e falar, por que a gente não fala de tal assunto? Ou, indo nessa situação, o que você faria? Essa é uma forma de participar de uma comunidade também. A gente está inserido num grupo. E isso pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser um fórum, pode ser um Telegram. Um Telegram, um desses grupos de usuário que a Microsoft tem, esses meetups, essas coisas todas, elas funcionam. E eu acho interessante que você falou sobre a parte de contribuir, né? Levar conteúdo, não só você pode consumir também, mas você levar conteúdo. E muitas pessoas começam de levar conteúdo com o objetivo de alcançar alguma coisa. Então, eu quero ter um título específico e elas contribuem até atingir aquele título e para elas está suficiente. Então, tem os títulos de MVP, por exemplo, o reconhecimento que a Microsoft dá, né? Não é um título, não é uma certificação, é um reconhecimento que a Microsoft dá para profissionais que contribuem de forma gratuita com a comunidade, com o objetivo de agregar para as pessoas. E as pessoas, elas buscam isso. Então, quero ter um título, quero ter uma badge, quero ter um certificado lá, eu vou contribuir só com esse objetivo. E, na verdade, não. O principal que você está compartilhando é justamente para ensinar outras pessoas e você agregar, porque de alguma forma você aprendeu. Por mais que você aprendeu sozinho, você teve que ler alguma coisa, algum material para você, pelo menos fazer a instalação de um programa, por exemplo, você teve que ler alguma coisa. Seja ou assistir um vídeo, ou abrir um livro, ou qualquer outro método. De qualquer forma, você começou através de alguma coisa. Então, alguém teve que partir do pressuposto de ensinar você de forma gratuita para você conseguir iniciar, então, na sua carreira. Então, as pessoas elas buscam ensinar só para ter um título, uma qualificação ou um reconhecimento específico. E o objetivo principal da comunidade técnica não é isso. É o compartilhar sem esperar você ser reconhecido por determinada ação. Isso é muito importante, porque nessas últimas semanas teve bastante discussão no LinkedIn sobre essa questão de badges e ser top voice do LinkedIn, ou você ter um título como o MVP e tudo mais. E assim, nós somos MVPs, então a gente pode falar com conhecimento de causa. E a gente também, por conhecimento de causa, a gente sabe que não foi esse o nosso objetivo. A gente não começou na comunidade para se tornar um MVP. Tem muita gente que faz isso, e aí cada um julga o que é certo. Eu não vou apontar o dedo, mas eu não concordo particularmente, mas não vou apontar o dedo. A questão dos títulos e das badges é que, cara, se a gente já está trabalhando numa comunidade, se a gente está com foco em compartilhar porque eu quero aprender mais ou fazer com que pessoas aprendam, esses títulos eles vão ser reconhecimentos naturais. Eles vão acontecer em algum momento. A gente conhece vários caras que não têm esse título até hoje e eles mereceriam fácil, muito mais do que vários outros que já têm. Uhum. E eles estão tranquilos, é isso, faz parte. O mundo gira em torno de politicagem, tem várias coisas. Não estou dizendo que esse título da Microsoft é politicagem, mas tudo tem politicagem. Então, cara, trabalhe na comunidade com foco no compartilhar conhecimento, no aprender, no evoluir. E essas outras coisas, elas vão vir se tiver que vir. E pronto, é assim que eu trabalho. E é que nem essa questão, o MVP é um título que renova-se a cada ano. E aí o pessoal fala, nossa, mas ano que vem talvez não renove. Cara, se não renovar, parabéns, infelizmente. A gente tem focos na vida e nosso principal foco aqui, que nem a gente está fazendo nesse podcast, inclusive, é compartilhar conhecimento. Se isso aqui vai gerar negócios para a gente, se vai gerar... Isso é tudo consequência, vai gerar título, é consequência daquilo que a gente está fazendo. O principal objetivo, se você está participando de uma comunidade, é participar de uma comunidade. O resultado que vem com isso, vem muito resultado
Hoje a gente está nos cargos que a gente trabalha com as pessoas que a gente trabalha por causa de comunidade. O time que eu tenho hoje, que eu trabalho, tem vários caras que eu conheci na comunidade. E são caras que eu puxei para trabalhar comigo ou que casou uma oportunidade legal porque foram caras que são bons e são conhecidos na comunidade. Então, eu acho que tem muito benefício nesse sentido. Sim. E eu acho que isso aí traz para a nossa polêmica do dia. Porque daí tem que ter uma polêmica para a gente ter um corte. Grupos de mentoria, de comunidade paga. Qual que tipo, isso é uma comunidade? Qual que é a relação disso? O que a gente acha disso? Eu acho que esse é um ponto importante, porque o pessoal fala assim, mas vocês não fazem, ou vocês fazem, o que vocês acham disso? É sempre importante. Várias pessoas já perguntaram para a gente em off, e eu acho que é um ponto legal da gente conversar, que é sobre esse pessoal que faz comunidade fechada, grupo fechado, e aí chama de comunidade também. Qual que é a relação disso com aquilo que a gente está falando nesse episódio sobre comunidade técnica? É a mesma coisa? Não é? Acho que ia ser bom a gente bater um papo sobre isso também. Sim, é interessante porque, apesar de ser bem polêmico o assunto, a comunidade técnica ela acaba englobando esses grupos também, né? Então, tem comunidades e comunidades. A gente tem as comunidades gratuitas, onde você vai ter acesso nos fóruns da Microsoft, por exemplo, e comunidades oficiais da Microsoft, a gente até pode falar mais sobre isso. E a gente vai ter as comunidades fechadas, que realmente são pagas, as pessoas pagam para ter o privilégio de estar dentro de um grupo fechado, com determinada pessoa, um mentor, que vai ensinar elas ali. Nesse caso, as pessoas acabam confundindo, estou dentro de uma comunidade, está ótimo, estou aqui contribuindo com a minha comunidade. E o objetivo, ok, só que as pessoas acabam confundindo, porque ali a pessoa está recebendo para contribuir, ela não está contribuindo porque ela quer contribuir, porque ela gosta, ela pode até gostar de fazer o que ela faz, mas ela não está fazendo com o intuito de acrescentar na vida das pessoas de forma, eu quero só ensinar a pessoa, sem um objetivo em dinheiro por trás. Então ela está recebendo por isso, não deixa de ser uma comunidade. Só que as pessoas acabam confundindo, participo de tal comunidade. Não, você participa de um grupo fechado, que não necessariamente é uma comunidade técnica, é uma comunidade que vocês compartilham, um grupo que vocês compartilham conteúdo, mas a comunidade técnica é onde você você aprende, você consome conteúdo, você contribui de forma gratuita, onde você consegue levar conteúdo e as pessoas conseguem levar conteúdo para você sem ter esse grupo, estou em um grupo seleto. A comunidade técnica não tem grupos. Não tem um diretor, não tem um gerente ali dentro. Igual as pessoas falam, esse aqui é a minha comunidade. Não existe comunidade técnica, dona de comunidade técnica. Existe donos de grupos de WhatsApp, de Telegram. Exatamente. Tem organizadores e pessoas que ajudam a organizar a comunidade para fazer com que isso seja minimamente sustentável. E é até importante ter esses gerenciadores para levar mais. Até mesmo a gente participava de algumas organizações com o MTAC, por exemplo, que precisa de diretores ou organizadores para levar realmente o nome da comunidade, que era gratuito, era uma ONG, levar o nome da comunidade à frente. Mas, nesse caso, são organizadores que levam a comunidade para frente, mas não necessariamente são donos da comunidade. Sim. E o que você acha? Eu acho que assim, a questão o pessoal fala assim, mas vocês condenam os caras. Não condeno ninguém, essa é uma forma de ganhar dinheiro. Eu até nem vou falar, porque pode ser que em algum momento a gente decida ter a nossa mentoria. E esse que é o ponto. Eu penso nessas comunidades fechadas muito mais como mentoria. Claro que é uma comunidade, eles estão juntos com um objetivo, mas é por causa de um mentor que está ali, ou de alguns mentores que estão dentro daquele grupo. Então, essas comunidades fechadas, eu acho que elas são extremamente relevantes. Algumas delas são nocivas? Sempre tem, A vida é feita de comunidades nocivas na vida. Então, eu acho que algumas delas são boas, outras não são tão boas, mas é comunidade. A gente não pode eliminar, e eu nem diria, nem falaria para eliminar nem nada, porque em algum momento a gente pode queimar a língua e querer fazer uma. Mas, quando Douglas, quando o Renato e quando eu sei que alguns outros membros da comunidade técnica e pessoas influentes nessa comunidade técnica que a gente tanto falam de comunidade técnica, a gente não está falando desses grupos fechados. Então, quando você me ouvir falando sobre comunidade técnica, eu não estou falando sobre grupos fechados, eu estou falando sobre um grupo aberto, onde qualquer um pode participar, onde eu não sou dono de nada, eu não sou referência de nada, eu sou mais um cara que está aprendendo e compartilhando. Simples assim. Talvez eu esteja com mais bagagem porque eu sou mais experiente, eu já apanhei mais na vida e estou há mais tempo fazendo isso. Mas é só isso. Eu sou mais um dentro dessa multidão
tentando evoluir e criar soluções legais e melhorar o mundo de alguma forma com a tecnologia. Para mim, quando eu falo comunidade técnica, é isso que eu quero dizer. Quando são esses grupos fechados, eu encaro eles mais como mentoria mesmo. É uma comunidade de mentoria. E aí, cara, tem um objetivo diferente. As pessoas ali vão compartilhar, elas vão aprender consigo, talvez elas vão discutir entre elas para aprender mais, mas aí a gente está falando de um objetivo um pouquinho mais fechado. Uhum. Então, para mim, eu não tenho nada contra essas comunidades fechadas, mas eu particularmente, quando qualquer um de vocês me ouvir falar de comunidade técnica, eu não estou falando desses grupos fechados, eu estou falando de grupos abertos onde todo mundo está ali para aprender e contribuir junto. Bom, para a gente ir caminhando para o fim, por onde que a gente pode começar? Então, estou ouvindo aqui o Douglas e o Renato falando e eu queria começar a participar de uma comunidade, eu queria talvez ser um pouco mais ativo nas comunidades que eu participo. O que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Onde que a gente talvez recomendaria essas pessoas começarem? Eu diria para começar pelas comunidades oficiais da Microsoft. Então, a gente fala muito sobre comunidades oficiais da Microsoft, sobre conteúdos de Microsoft. Então, eu recomendaria começar pelas comunidades oficiais da própria Microsoft, que tem, cada tecnologia tem a sua própria comunidade. A Microsoft disponibiliza alguns grupos, alguns fóruns de forma online, então você consegue entrar lá, se inscrever usando o próprio e-mail da Microsoft. Então, você cria lá um Hotmail, um Outlook, um Live e consegue entrar na comunidade. E é legal que você nem comentou isso na hora que você se apresentou, mas quando você foi para virar MVP, você começou por essas comunidades técnicas a responder perguntas, e aí você ganhou um título específico, uma badge específica dentro da Microsoft, que isso meio que abriu as portas para você virar MVP. Explica um pouquinho disso aí, que eu acho que isso é legal para o pessoal saber. Exato. Inclusive, quando eu comecei a contribuir, lançou o Power Virtual Agents primeiro, em 2019, novembro de 2019. Eu já palestrava, já fazia conteúdo para o YouTube e tudo mais, mas eu vi uma oportunidade de contribuir com uma tecnologia que tinha acabado de ser lançada. E pouca gente falava, mas chatbot, o que tem a ver? Já tem tantas outras inteligências artificiais na época, já existia bastante, né? E eu falei, não, vou começar a contribuir com essa comunidade. E eu entrei no fórum da Microsoft e não tinha ninguém falando sobre isso. Então, as pessoas mandavam dúvidas e ficavam as dúvidas paradas 1, 2, 3, 4, 5 dias lá dentro da comunidade oficial. E eu entrei com o e-mail da Microsoft mesmo e comecei a responder. Então, eu me desafiava a pegar a dúvida da pessoa e reproduzir dentro do meu cenário. Foi aí que eu comecei a aprender sobre o Virtual Agents também, e poder atuar em outros projetos depois. Atuei em projetos no Brasil e também lá fora, com Virtual Agents, mas isso me abriu uma oportunidade de começar a contribuir com essa tecnologia. E eu respondia, e a partir disso eu tive uma visibilidade muito boa dentro da Microsoft, dentro das comunidades, justamente por conta disso, porque eu estava contribuindo de forma gratuita e as pessoas estavam lá mandando 20, 30 perguntas por semana e eu estava respondendo ali de forma gratuita e gastando meu tempo. E isso que é legal, porque nesses fóruns o pessoal faz tem perguntas mais avançadas e tem perguntas mais básicas. Mas o mais interessante que eu acho dos fóruns, e principalmente quando você começou, e eu lembro, eu participei também, eu tenho algumas badges lá de Power Apps, mas é que o pessoal vai fazer a pergunta, para você responder, tem coisa que você precisa simular o que a pessoa perguntou para poder resolver o problema e responder ela. Então, ali existe uma oportunidade muito grande de você aprender também, porque na hora que você está testando o seu conhecimento para ver se você consegue responder aquela pergunta, você está tendo que simular. Você está tendo que, como que eu poderia resolver isso aqui? E aí você tem que testar o cenário para poder... Porque as perguntas e respostas lá não vão ser uma pergunta super simples. Vai ser sempre uma pergunta, no meu cenário aconteceu isso, o que eu devo fazer? E aí você vai ter que olhar o cenário da pessoa, talvez replicar no seu ambiente, para depois publicar e falar, é assim que eu resolvi. Exato. E eu, nesse meio tempo, eu aprendi bastante e tive a oportunidade de palestrar também em vários lugares, justamente por conta de aprender. Então, comecei a testar lá, simulei, consegui entender os cenários e, a partir disso, comecei a palestrar sobre o assunto também. Ganhei essa badge super usuário, e na época do Power Virtual Agents eu fui o primeiro, e inclusive, ganhei uma badge que é de fundador da comunidade, e sou super usuário até hoje. Já vai fazer 2019, vai fazer quase 4 anos, 5 anos aí. E a Microsoft, inclusive, teve um funcionário que veio para o Brasil, que ele trabalha lá nos Estados Unidos, ele tem uma casa aqui no Brasil, e ele veio, a gente conversou sobre a comunidade na época e tudo mais, e isso me fez ter mais motivação ainda para continuar contribuindo
de forma gratuita. Os caras agradeceram, na época os caras até mandavam, às vezes, camiseta, mochila, às vezes, pela contribuição mesmo, por agradecer, mas eu fazia isso tudo de forma gratuita. Isso eu estou falando de 4 anos contribuindo com a comunidade, eu ainda continuo contribuindo e não ganho nada por isso. Eu recebi o reconhecimento de MVP também por conta disso, por ser super usuário, mas não contribuí na comunidade para virar MVP. Foi totalmente uma coisa veio em decorrência da outra. E aí, falando sobre o nosso tema principal, que é, como que a comunidade pode impactar na carreira? Hoje você trabalha numa empresa de fora, você já teve muita experiência com vários projetos, já trabalhou em várias frentes diferentes de tecnologias diferentes, tendo contato com pessoas e soluções e problemas diferentes. E isso tudo, querendo ou não, a comunidade tem um impacto muito grande naquilo que você fez, naquilo que eu fiz e tantos outros. Então, todos os caras que a gente vê hoje que são muito bem-sucedidos na nossa área são caras que têm um envolvimento muito forte com a comunidade e que têm um networking muito forte por causa da comunidade. Então, assim, se a gente pensar em termos de carreira, o impacto é muito maior do que a gente imagina. O pessoal às vezes acha que é só por causa do título, essas coisas, mas tem um impacto muito maior que não é mapeável, assim, é um pouco indireto, né? Exato. E se você quiser começar, a Microsoft, inclusive, está incentivando com o SUIT, que é Super User Training, você contribuir com a comunidade, você passar por uma avaliação para você virar um super usuário. Mas não é contribuir com o objetivo de virar super usuário, mas é um incentivo da Microsoft de ter mais pessoas engajadas nas comunidades gratuitas, oficiais da própria Microsoft, a aprenderem sobre a tecnologia, porque as pessoas vão ter que aprender para contribuir. E, consequentemente, você pode tirar dúvidas lá também. Isso aí. E se o pessoal que ficou até o final achou que a gente ia mostrar como eles iam ficar milionários com a comunidade... Arrasta pra cima. Desculpa, gente. Ficou para a próxima. A gente não vai falar para vocês que dá para ficar rico com isso, mas que o impacto de comunidades ele é muito grande em termos gerais, termos pessoais. A gente evoluiu muito como pessoa participando de comunidade e evolui até hoje. E com certeza participa na carreira. Isso aí faz você evoluir na carreira, faz você ter mais acesso a oportunidades, seja de projetos, seja de contatos. Então isso tem muito impacto, vai ter muito impacto em tudo que você faz. Então comunidade é uma coisa muito importante. Então é isso. Beleza? Convidar você para participar das próximas sessões, então comenta aí, envia dúvidas, sugestões. Não gostei, Douglas, que você falou tal coisa. Talvez eu responda para você aqui passar bem mesmo assim, mas manda aí, comenta aí nas redes sociais, fala aí o que vocês acharam, acho que vai ser bem importante. Tem alguns materiais que a gente está fazendo sobre carreira, a gente vai soltar isso junto, cortes sobre esse episódio aqui também, então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, nos nossos canais também, que essas informações vão saindo aí conforme o tempo. E a gente espera vocês nas próximas semanas, a gente tem episódios semanais, lembrando vocês. E é isso. E se você estiver assistindo também esse episódio, compartilha lá nas redes sociais com a gente, que você está assistindo, e a gente vai repostar também. É isso aí, ó. Aproveita que a gente está com uma estrutura top, galera. Vocês precisam dar uma moral. E assista o próximo episódio, acompanha a gente aí. E muito obrigado por ter participado desse tempo, né? De ter acompanhado a gente. Obrigado aos brothers aí pela participação, pela ajuda, pelo apoio, porque a qualidade aqui tá boa por causa disso. Beleza? É isso aí. Beleza. Obrigado, Renato. Até a próxima. Valeu, até mais.